Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. O Sétimo Filho e o seu DNA Maldito. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Episódio final. Giovanna estava ofegante no chão. Gemidos escapavam entre cada respiração, enquanto ela olhava, apavorada, aquele par de olhos vermelhos que a encaravam na escuridão. Giovanna! Rafinha! A voz continuava a gritar ao longe. Ricardo! Gritou Giovanna, prolongando o chamado por causa da contração que a acometia. Ela pôs a mão entre as pernas, sujando-as de sangue. Não queria deixar seu bebê cair no chão e correr o risco de perdê-lo para a fera maldita, que ainda encarava com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Porém, algo fez Giovanna ficar ainda mais apavorada. Sua mãe estava em pé no meio do posto, sacudindo as mãos e chamando a atenção do lobisomem para si. A fera encarava, mostrando aquelas presas ensanguentadas da chacina que ele mesmo provocara horas antes no hospital. Vem, vem, dizia Rafinha, chamando o lobisomem que apenas a olhava, mostrando os dentes e respirando ofegante, enquanto caminhava na direção de Giovanna. Ricardo, estamos aqui! Berrou Giovanna, voltando a gritar e a fazer força por causa da contração. Rafinha, vendo que o bebê estava prestes a colocar a cabeça para fora, entrou na frente do lobisomem que se aproximava a cada esforço de Giovanna. A criatura deixava claro que não queria Rafinha. Ela poderia fazer o que fosse para chamar a sua atenção, que ele não perderia tempo. Seu foco era o bebê. Giovanna gritou entre os dentes, fazendo muita força. Faltava pouco para o bebê nascer. Nesse momento, o lobisomem, enfurecido com Rafinha por estar no caminho, aproximou-se e a levantou pelo pescoço, começando a girá-la com violência. Uma velocidade impossível, tão intensa que provocava ventos fortes e barulhentos dentro do posto. Foi então que se ouviram gritos de homens entrando no local. Abaixa! 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 Em seguida, sons de tiros. O lobisomem assustado soltou Rafinha no chão e ela caiu de costas. O som da coluna se quebrando foi audível. Ricardo correu até Giovanna e a puxou para um canto, enquanto vários homens entravam e disparavam contra a criatura. Ainda assim, a criatura conseguiu agarrar 3 deles e arremessá-lo contra a parede, matando-os na hora. Luiz e Otávio, muito preocupados, haviam chamado Ricardo e vários amigos para salvar Giovanna e Rafinha daquela maldita criatura. E ali estavam eles, descarregando suas armas contra o monstro, que caiu e, aos poucos, parou de se debater. Um grito estridente ecoou pelo lugar, seguido de uma voz. Nasceu! Era Ricardo, que acabara de realizar o parto de Giovanna. O bebê estava em suas mãos, roxo, porém não chorava. Ricardo desenrolou o cordão do pescoço e corpinho do bebê e deu alguns tapinhas. Caramba, será que tá vivo? Perguntou Luiz, aproximando-se para ajudar. Giovanna, após o parto, desmaiou
Sangrava muito. Peraí, disse Otávio, pegando o bebê. Ele virou de ponta cabeça e deu tapinhas. Depois de quase 1 minuto, o bebê soltou um pequeno chorinho. Graças a Deus, Senhor! Graças a Deus, Senhor Jesus! Graças a Deus! Disse Otávio, chorando e trazendo o bebê para si, ainda todo sujo de fluidos fetais. Olha isso! Disse Luiz, apontando para a poça de sangue onde a criatura havia caído. Ali não estava mais um monstro, mas sim o corpo de Gilberto, machucado e cheio de marcas de tiro. Cara, cometemos um crime! Exclamou Otávio. O que vamos dizer à polícia? Continuou ele. Gente, chama uma ambulância. A Giovana precisa ir para o hospital, o bebê também, e a Rafinha está desmaiada lá no canto da parede. Em instantes, polícia e ambulância chegaram. Os rapazes contaram que estavam sendo perseguidos por um animal e que, no desespero, muitos dispararam tiros sem querer, o que explicaria o corpo fuzilado de Gilberto. A polícia recolheu tufos de pelos no local e encerrou o caso ao descobrir que eram humanos. O que poderiam dizer? Ir aos meios de comunicação e afirmar que um humano tinha pelos de cachorro e tentava atacar uma família? Não. Contaram a versão dos rapazes e omitiram a origem dos pelos, mantendo o caso encerrado. Giovana acordou num quarto de hospital algum tempo depois. Uma enfermeira entrou com o bebê enrolado. Mamãe, estou pronto para dar minha primeira mamada, disse a enfermeira, com voz de bebê. Giovana estava confusa, mas encantada. Não conteve as lágrimas ao ver aquele bebê frágil e lindo. Pegou no colo, olhou seu rostinho. Lembrava tanto Gilberto. Segurou suas mãozinhas, que se fecharam com força. Tocou seu rostinho e começou a amamentá-lo com a ajuda da enfermeira, já que era o seu primeiro filho. Em outra sala, Rafinha acordou. Sua primeira queixa foi: Doutor, o que aconteceu? Por que estou enfaixada assim? Minhas pernas, doutor. Eu não estou sentindo minhas pernas. Então, disse o médico, você sofreu uma fratura muito grave na coluna e, por conta disso, ficou paraplégica. Ainda poderá mexer os braços, ombros, cabeça, mas não poderá mais se movimentar da cintura para baixo. A Rafinha chorava. Não sabia como viveria com aquilo. Sempre fora ativa, cozinhava para fora, costurava, e agora? Mas não tem jeito? Ficarei assim para o resto da vida? Perguntou aos prantos. Podemos tentar fisioterapia, mas seu caso é praticamente irreversível. A fratura foi muito grave. Só não foi pior porque a paralisia se deu da cintura para baixo. Poderia ter sido tetraplegia. Mas olha, a senhora ainda pode pegar seu neto no colo. Aliás, ele é muito bonito. Tenho contato com o pessoal da obstetrícia e conheci seu netinho. Se fosse tetraplégica, nem segurá-lo poderia. Mas a senhora pode. Sai daqui! Chega! Eu não quero mais ouvir o senhor. Sai daqui e calha essa boca maldita! Gritou ela, chorando copiosamente. O médico, Dr. Carlos Antônio, muito atencioso, pediu desculpas e prometeu não tocar mais no assunto. Sabia que casos como esse de Rafinha eram muito difíceis de aceitar, mas também sabia que muitos superavam e que ela também conseguiria. Luiz Otávio, homem valente, chorou como uma criança ao saber da condição da mãe. Seu pai, Otávio, marido de Rafinha, precisava ser forte para consolar o filho, que perguntava em desespero
por que aquele castigo. O rapaz ficou tão abalado que não queria ver o sobrinho Gustavo Daniel, dizendo que ele era o culpado de sua mãe estar agora em uma cadeira de rodas. Giovanna passou 2 dias no hospital com Gustavo Daniel. E Ricardo, muito atencioso, esteve ao seu lado. Juntos, lamentaram o que acontecera com Rafinha. Giovanna tentou animar a mãe, entregando o netinho em seus braços. Rafinha o segurou, cheirou, beijou sua cabecinha. O bebê mostrava a boca sem dentes, simpático, ia no colo de todos e só chorava de fome. Otávio fez campanha e conseguiu uma cadeira de rodas para Rafinha. A mãe de Ricardo, junto com ele, ajudou Rafinha a se adaptar à nova vida. Aos poucos, ela percebia que podia se pentear, se olhar no espelho, segurar o neto e sempre se lembrava da palavra do médico. Poderia ter sido pior. Ela estava viva e podia segurar o neto recém-nascido nos braços. Já Luiz Otávio precisou de tratamento psicológico para aceitar o sobrinho e lidar com a condição da mãe. Melhorava a cada dia ao ver a mãe se cuidando, penteando o cabelo, fazendo coisas sozinha. Até dar banho no neto ela deu, junto com Giovanna e Ricardo, que já parecia parte da família. Naquele momento, aconteceu o velório de Gilberto. Suas irmãs e mãe vieram de longe para velar o corpo. Quando Giovanna soube, não conteve as lágrimas. Apesar de tudo, amava Gilberto e lamentava que as coisas tivessem terminado daquela forma. E o DNA de Gustavo Daniel? Com toda a confusão na família, todos esqueceram o que Gilberto dissera sobre isso. E até desacreditaram que aquilo pudesse ser verdade. Conforme os meses se passavam, Gustavo Daniel se tornava um bebê lindo, esperto e cheio de dobrinhas que todos queriam apertar e morder. Luiz Otávio, agora recuperado, brincava com o sobrinho e admirava cada vez mais a força da mãe, que mesmo usando cadeiras de rodas, ia até o fogão preparar a própria comida e voltou a costurar e fazer suas vendas. 1 ano havia se passado desde que tudo aconteceu. E foi justamente no primeiro aniversário de Gustavo Daniel que Giovanna e Ricardo anunciaram que estavam namorando, e aquilo trouxe uma alegria imensa para todos. Com 2 anos, Gustavo Daniel já chamava Ricardo de pai, Rafinha de vó, Otávio de vô e Giovanna de mãe. Quando começou a frequentar a escola, ninguém teve coragem de contar a ele sobre seu verdadeiro pai e muito menos sobre a maldição que poderia ter herdado. Na verdade, ele nem sabia que Ricardo não era seu pai biológico e ninguém pretendia contar. Aos 7 anos do pequeno Gustavo, Giovanna anunciou uma nova gravidez. Ela e Ricardo esperavam outro bebê e decidiram que aquele ano seria o ano do casamento oficial. Tudo estava em paz e felicidade. O casamento aconteceu e foi lindo. Até que uma lembrança antiga voltou a assombrar a família. Certa vez, Giovanna procurava Gustavo pela casa e o encontrou sentado, com um olhar fixo na lua. "Filho, o que você está fazendo?" perguntou ela. "Olhando a lua, mamãe. Ela é muito bonita. Parece que está me chamando. Por que a lua não cai, mamãe?" Naquele instante, Giovanna levou a mão à cabeça e uma lágrima escorreu de seus olhos. Seria esse o momento de contar a verdade? Ou tudo não passava de uma coincidência, a simples admiração de uma criança pela lua? Será que erraram ao ignorar por tanto tempo o que corria no sangue de Gustavo Daniel? Ou tudo isso é apenas uma bobagem? Uma curiosidade infantil diante dos mistérios do céu? E você, o que acha?
essa história, infelizmente, ela não teve um final. Ela terminou assim, interrogativo, para que você, leitor, ouvinte hoje, reflita. Será que realmente foi um erro deles ter ignorado? Essa história terminou com um bom gancho para a continuação, você não acha? E agora, com as minhas histórias mais maduras, 6 anos depois, será que uma continuação disso é uma boa ideia? O que você acha? Desde já, agradeço pela sua atenção ao ouvir. Agradeço pelo carinho e aguardo a sua opinião sobre essa história. Também te aguardo no nosso próximo conto. Tchau!